Um salve pra você que é amante de mitologia. Aqui é o Coyote. Aqui é o Pé Grande. E agora nós estamos começando pela primeira vez o Prosa Focada, esse quadro novo do Prosa Errada que vai sair todos os dias 15, numa forma de trazer 2 programas pra vocês por mês. Fiquem calmos que o programa do dia 30 vai se manter o mesmo que sempre, só que esse programa novo ele vai ter algumas modificações. Ao invés de ter 1h30, 2 horas, igual tem outro programa, esse programa aqui vai ter entre 30 e 40 minutos. Ele não vai ter sessão de e-mails e recados, embora se você quiser mandar feedback desse programa aqui, você pode mandar que a gente vai ler na sessão de e-mails e recados dos episódios vamos deixar de dia explícito 30. Aqui. É, sempre bom, sempre bom. E-mails e recados tá valendo, mas não nesse episódio. Exato. Outra coisa, esse episódio ele vai funcionar numa dinâmica mais de trazer pra vocês curiosidades, igual a gente vai trazer no episódio de hoje, ou trazer discussões sobre assuntos meio polêmicos, como vai ser o próximo episódio. E uma coisa, esse episódio aqui a gente tá fazendo porque a gente viu que a galera gostou, que a gente postou mês passado 2 episódios, e que a gente viu que eles estavam pedindo pra ter mais, então é o seguinte... Como todo mundo do Prosa Errada tem muitas coisas pra fazer, tem faculdade, tem emprego, a gente quer que vocês realmente deem feedback desse programa se vocês estão gostando. Porque se vocês não derem feedback, a gente vai achar que vocês não estão gostando, a gente vai parar. Porque ele realmente vai consumir mais tempo do que a gente já tinha se proposto a gastar com o podcast antes. E então, por favor, gente, desse aqui eu quero realmente um feedback. Não precisa ser um e-mail gigante, é só falar, a gente gostou, por favor, continue. Já tá falar, ótimo pra mim. Bacana, hein? Acabou, é isso. Ou só falar, não gostei desse formato, muda aí. Aí a gente muda também, mas por favor, isso, esse aqui gente. eu quero feedback, senão a gente não mantém. Ah, e outra coisa, esses episódios de curiosidades eu vou deixar na descrição sempre as referências bibliográficas que eu usei pra fazer a pesquisa. Então, vocês podem conferir na descrição desse aqui que vai ter um link que vai levar pra um arquivo que tem todos os sites que eu usei de referência. Beleza, então vamos seguir para o show. E hoje nós vamos trazer para vocês a mitologia por trás da medicina. Bem, eu vou começar falando aqui da história que começa tempo para um caramba na Mesopotâmia com os sumérios. Eles tinham uma religião politeísta baseada em deuses que tinham muito questão de dualidade. Só que a parte mais específica de deuses relacionados à cura, nós temos principalmente o deus Ningishzida. Não sei se pronuncia assim, porque o meu sumério tá um pouco enferrujado, então assim, talvez eu erre um pouquinho. Com essa quarentena aí a gente enferruja a língua antiga. A gente enferruja, né? Tipo, a gente falava sumério frequentemente. É complicado. Que ele era o deus da cidade de Jishibanda, que ficava perto de Ur. Não sei onde é que é Ur, não sei onde era Jishibanda. Mas é isso. Mas é isso. Mas basicamente ele era um deus sumério, que ele era representado por 2 cobras, uma em cada ombro dele, e ele era relacionado às ervas, principalmente às ervas curativas. Por isso ele era relacionado tanto à questão da cura. A cobra, especificamente, esse símbolo da cobra, ele é relacionado à medicina por representar juventude e saúde, segundo os sumérios, por conta da cobra ter essa questão de troca de pele, que traz esse negócio do rejuvenescer, do ganhar uma vida nova. Além disso, as cobras, elas se aproximavam debaixo da terra, que para os sumérios era onde vivia uma outra deusa deles, chamada Ea, que era a deusa da água e da saúde. Então, outra referência das cobras, a questão da saúde nessa questão da mitologia suméria. Os sumérios, eles representavam toda a questão dos curandeiros com 2 cobras, porque lembra do deus, tem 2 cobras, uma em cada ombro. E aí todas as representações dele vinham essas 2 cobras. E aí isso se manteve até o reinado de um cara muito conhecido da galera, chamado Hammurabi. Pra quem não lembra, é aquele cara muito legal que você aprende nas aulas de história, que institui um código de lei chamado Código de Hammurabi, que tem a lei de Talião, que é aquela olho por olho, dente por dente. Então você já vê que ele era um cara super gente fina, assim, uma pessoa muito tranquila. Aí, a partir do reinado dele, esse símbolo das 2 cobras passou a ser representado por uma cobra só, enrolada num cajado. Não, aí, esse símbolo é propagado para outras culturas, dentre elas, a egípcia. Aí a gente entra nos egípcios, onde o verdadeiro pai das ciências médicas é africano, o Imhotep. Filho de... Gente, desculpa, mas o meu egípcio também não tá bom, não. Mas a gente vai
Meu africano não tá batendo esses dias também. Tá, o egípcio, seu egípcio antigo, assim, não tá meu aquela egípcio coisa, antigo não cara. tá batendo. Eu esqueci aqui de bater, bater e ler assim o nome das pessoas, mas tá difícil. Aliás, é sempre bom reforçar, assim, que o Hipócrates não foi o pai... Ele é reconhecido como o pai da medicina ocidental, só que ele não é o verdadeiro pai, porque temos aqui o nosso grande Imhotep, que já veio mitando há muito tempo antes. Imhotep veio antes, então ele é o pai. É simples assim, minha gente. É filho de Plato, que viveu durante o antigo Império Egípcio, entre os anos de 2686 até 2613 a.C., pra vocês não se perderem. Porque, a gente tá em 2020. Não, é que é antes, sei lá. O mundo já correu lá atrás antes da gente estar aqui, então fica tranquilo. O significado do seu nome, do Imhotep, é aquele que vem em paz. Imhotep morreu 2500 anos antes do nascimento de Hipócrates, conhecido na atualidade como o pai da medicina, como o Coyote já havia dito. Então, assim, ele tem só 2000 anos a mais. É, sim. Ele podia ser o avô, mas não, ele é o pai da medicina mesmo. Se quiser manter Hipócrates como pai, tem que botar pelo menos Imhotep como avô, mano. Exato. Você pode falar, não, Hipócrates é o pai, mas teu avô ali, o vô ali com o cajadão antigo falando 2500 anos nas costas antes, rapaz, fica na tua. Esse moleque chega aí e fica achando que pode mandar aqui nessa porra. Pelo amor de Deus. Tô aqui antes e o cara acha que ganha. Chegou depois que senta na janelinha. Aproximadamente 100 anos depois da morte de Imhotep, ele foi considerado um semideus médico, então a gente já passa da parte de pai aí pra galerinha. E aproximadamente 525 anos antes de Cristo, cerca de 2000 anos após a sua morte, ele foi elevado à categoria de um deus. O que começou toda uma tradição dos médicos de se acharem deuses. Então, vem esse pessoal de jaleco andando na rua. Não é de agora não, gente. Não é porque agora a gente tem rede social que a gente tá nessa, não. O pessoal já se acha lá atrás. A tradição, ela é antiga já. É ruim chamar isso de tradição, né? Fazer o quê? O pessoal, eu sou Deus, o que você faz? Medicina. Cala a boca, meu amigo. Relaxa, eu e o Coyote a gente pode falar porque a gente faz medicina, então cala a boca, velho, fica na tua. Então a gente tá liberado pra zoar, a gente pode zoar. A gente pode. Tá se você faz medicina, tá escutando e quer encher o nosso saco, a gente também faz. Mas pode encher o saco, a gente aceita recado. O patrono dos médicos no Egito, endeusado na época, invocado nas orações, o Imhotep foi reconhecido pelos egípcios do novo império como o deus dos medicamentos. O seu templo pode ser considerado o primeiro hospital da humanidade, o que é uma coisa que a gente tá precisando, né? Ele podia voltar aqui pra ajudar a gente nessa... Tá faltando, hein? Coronavírus tá pegando forte aqui. Então, ele podia dar uma mão aqui pra nós, mas beleza. Pô, Imhotep, abençoa nós aí, cara. Imhotep, dá um salve aí, por favor, vai, pá, e aí aparece 40 hospitais assim em cada cidade. Legal, hein? Ia ser top, hein? Ia ser da hora. Lá no Egito existia a biblioteca faraônica do Imhotep, que era onde ficava armazenado todos os seus tratados de medicina e cirurgia, onde atribuía-se a ele os primeiros tratados médicos escritos. Então, mais uma vez... O cara era bichão mesmo, hein? O cara é um bichão, velho. Se seu professor falar, não, isso foi lançado em 2006, eu quero negócio recente, fala pra ele que você pegou de Imhotep. O cara é o pai, mano. Fala pra ele, vai lá discutir com o Imhotep. Tá escrito, tá feito, vambora. Você vê, o cara é foda mesmo, o cara inventando a medicina. O cara fez tudo, velho. Aí você vai falar, não, é o Hipócrates. Não. Mano, dá licença, velho. Imhotep. Tatu Imhotep nas costas que você não vai passar vergonha, não. E o Imhotep, né, continuando, ele diagnosticou e tratou mais de 200 doenças. 15 do abdômen, 11 da bexiga, 10 do reto e 29 dos olhos, 18 da pele, cabelo, unhas e língua. Ele também tratou tuberculose, cálculos biliares, apendicites, gota, artrite e fez algumas cirurgias. Também era de seu conhecimento a posição e a função dos órgãos vitais do corpo humano, bem como a circulação sanguínea. Então, assim, ele escrevia o livro que você lê hoje, ele sabia de anatomia, ele sabia de fisiologia. Ele fez um hospital e o cara não tinha um bisturi. Então você fica na boa aí, velho. E o cara não usava jaleco. Isso que é médico raiz, né, cara? O cara é raiz total, velho. Se ele tivesse aqui no coronavírus, ele, mano, uma semana já tinha resolvido. Acabou, cara.
Dá o conhecimento de hoje pra ele pra você ver o que ele não faz pra você. Galera, hoje tudo especializado no negócio, o maluco era bichão em todas as áreas, mano. Exato. Depois que você se formar, você vai fazer o quê? Mano, o Imhotep chegou e falou, vou fazer tudo. Ele fez. Ele que inventou a separação de área, velho. Então, exatamente. Tá tranquilo. Esse aí não é nem zoeira nossa, não. Ele realmente propôs essa separação das áreas. Então. Não é brincar. Aqui agora é prosa focada, minha gente. Aqui é fatos. E, de acordo com Clemente de Alexandria, os egípcios possuíam mais de 42 livros de hermenêutica e cerca de 6 livros médicos, a saber, sobre a construção do corpo humano, que seria a anatomia, sobre as doenças, sobre os equipamentos médicos, né, da época, não vem achar que é ventilador não, sobre a medicação, os olhos, né, a doença que são causadas lá, e sobre as condições das mulheres. Que a anatomia, né, por dentro é igual, mas a fisiologia é diferente, né, tem uma variada em algumas coisas. Sim. A gente não tem como falar não, né? Vamos falar do principal aqui, que é o órgão genital, né, minha gente? Dá aquelas mudadas. Exato. Então, assim, a gente tem as diferenças. E ele fez isso na medicina, lá atrás. E além do Imhotep, na história egípcia, somente mais uma figura humana foi elevada à categoria de Deus, como ele. Mas você vê como o cara é foda. Tá, vamos para os gregos. Que agora nós chegamos na parte que a galera já conhece mais, que é um pouco que a galera já conhece um pouco mais. Pessoal que jogou God of War e tal, já conhece. Antes de a gente chegar no próprio deus da medicina grego, a gente tem que passar por uns personagens antes que é importante pra história. Então eu vou começar falando aqui do Quiron, que era o rei dos centauros. Ele é filho do Cronos, o titã Cronos, que deu origem a Zeus, Poseidon, Hades, o Cronos, aquele bichão lá. Com a ninfa Filira. Só que ele não era casado com a Filira, ele era casado com a Réia. Então, pra ele poder ir lá fazer as coisas com a Filira, ele teve que se disfarçar de cavalo. E aí já começou a putaria da mitologia grega, que a gente já começou as bizarrices aqui. E aí, tipo, ele foi... Fica meio estranho, né? Ele foi, tipo, transformado em cavalo. Deve ter sido um momento muito difícil ali pra Filira. Aí ele foi, engravidou a Filira, e aí nasceu Quiron, que era uma figura metade humana, metade equina, sendo o único centauro saído dessa linhagem, porque todos os outros centauros, eles são filhos da Nefeli, que é a deusa das nuvens, com o rei Ixon, que está atado permanentemente no círculo de fogo do Tártaro. Cara, gente boa também. Não fez nada de errado, não. Outra galera, tipo, super, super tranquilo. Aí o Quiron, coitado, porque ele era diferente, ele foi abandonado pelo papai dele. Às vezes é até melhor, porque o pai dele comia os filhos dele também. Então, às vezes, ser abandonado tem melhor ir embora, né? Aí ele foi abandonado pelo pai dele. Ele ficava lá vagando. Até que o Quiron foi encontrado pelo deus Apolo, que criou ele como um pai adotivo, ensinou toda a questão com relação à arte, música, filosofia, profetização, artes das adivinhações e as artes da cura. O Quiron, depois que ele teve todos esses ensinamentos muito fodas, ele foi morar no Monte Pelião. Ali ele se casou com Caralho, esses nomes gregos é foda. Ele se casou com um cara... Grego também tá enferrujado aqui, né? Tá foda, grego tá também, ó, maravilhoso. Caríclo, desculpa aí minha pronúncia, a Caríclo, que também era uma ninfa, e com ele teve 3 filhas, que era Ipe, Endris e Ossirri. Além de um filho também, que foi o Carristo. Mas isso é menos importante agora na história dele, porque não faz tanta diferença. O que é importante saber, que ele foi o treinador de vários semideuses que se tornaram heróis, dentre eles Aristeu, Aquiles, Jasão, Peleu, Hércules e Asclépio. Aí, nós vamos para outro personagem dessa mitologia que é muito importante, nosso querido deus Apolo. E aí, a gente veio pro Apolo, né? Ou Mercúrio, conhecido como mensageiro dos deuses. O Apolo, ele era o deus da luz, do raciocínio claro, da harmonia, do equilíbrio e da verdade e da saúde. Então, assim, bichão. Uma coisa que eu esqueci de falar aí no roteiro, perdão, vou pedir perdão aqui ao vivo para o Pé Grande, que ele também era reconhecido como o deus dos mercadores, o deus das estradas e dos ladrões, porque gravem essa informação, galerinha, porque ela vai ser importante mais pra frente. Pode continuar. E, bem, além de ser o deus de tudo isso, ele era o mais belo dos deuses e tinha vários irmãos e irmãs.
Então, assim, a mãe e o pai tinham um favorito ali, né? Vamos lá. Dentre os quais a irmã gêmea Ártemis, a deusa da luz e da caça, protetora das virgens. Em uma de suas incursões à Terra, Apolo apaixonou-se e relacionou-se com um mortal, né? A princesa ninfa Coronis, filha de Flégias. Que você vê que o nome não é muito bom, né? Já dá gatilho. Não tá fácil não, minha gente. Não tá bom pra essa época agora. Coronis, tá foda esse nome, irmão. Então, porque não tá dando gatilho. Não foi uma boa aqui nessa época. Mas, né, fatos históricos, a gente só relembra. A gente vai estar no livro de história lá mais pra frente, relaxa. Filho de Fleges, rei das Lapitas e prometida a seu primo Isquion. Deste relacionamento de Apolo com Coronis, ela acabou ficando grávida e acabou tendo um trágico fim, obrigada pelo seu pai a cumprir uma promessa de matrimônio que havia feito, e onde Coronis passou a namorar o seu primo. Na mitologia grega isso daí é comum, minha gente. Então, o que a gente pode fazer? A gente tá falando agora do maluco que virou cavalo pra pegar o traninho e falar, mano, eu só tenho que pegar o primo. Né, tá véio? Ok, assim. Na mitologia grega tá ok. Vai pro Alabama. Bom, aí Apolo, né, enciumado sabendo deste fato revelado por um corvo, ele pediu a sua irmã, a Ártemis, pra matar Coronis, antes que a deusa conseguisse o seu intento. Ela atirou-se em uma pira funerária para ser consumida pelas chamas. Mas mais pra frente, Apolo se arrependeu. Apolo conseguiu salvar a criança, tirando ela do ventre de Coronis. Perdemos Coronis. Salvou uma criança. Acabou Coronis. E não, o filho não é o coronavírus. Não, nem vem com essa piada aí não. Beleza? Beleza, então. Pô, você pegou uma piada, eu tava aqui todo tempo preparado. Aliás, só pra acrescentar que nesse momento as versões dão uma divergida, assim, porque é mitologia, né, cara? Várias versões que correm por aí. Na versão que diverge, o que acontece? A Coronis, ela fica com medo do Apolo, porque a Coronis é uma ninfa, ou seja, ela é mortal. Ela fica com medo do Apolo deixar ela, porque ela vai envelhecer, e o Apolo não. Então, ela acaba traindo ele com o primo dela. E aí, isso que deixa o Apolo full pistola e pede pra irmã dele lá resolver as tretas pra ele. Essa é só uma divergência, assim. Alguém devia resolver as próprias tretas, hein? Treta, hein? Exato. A gente vai ver aqui nessa história que ninguém resolve as próprias tretas. Sempre chama outra galera pra resolver. Feio. A criança, que nasceu do ventre da Coronis, foi o Asclepio. E agora nós chegamos no Deus da Medicina. O Asclepio, ou Esculápio na versão romana do mito, ele foi levado, depois do seu nascimento, para ser educado por Quiron. Lembra lá o Quiron? Já falamos sobre ele. Pra ser educado pelo Quiron nas artes da cura. E aí ele foi, e o Asclepio, que era um semideus, foi sendo educado, era muito bom na arte da cura, ele tava se destacando toda nessa parte. E um dia uma cobra ensinou pro Asclepio como conseguir ressuscitar os mortos. E aí ele, tava ganhando uma alta fama lá de curandeiro, porque ele tava conseguindo até ressuscitar os mortos, só que isso deixou o Hades, o rei do submundo, full pistola. Porque ele falou, o trabalho dele é, né, guardar o pessoal morto. Meu trabalho é levar a galera que morreu. Você tá trazendo de volta, meu amigo? Você tá avisando meu cara aqui. Ou receber o salário aonde, porra? Auxílio emergencial não tá fácil. Fala, pô, irmão, tá complicado aqui, você tá fodendo meu rolê. Aí, o que aconteceu? Ele foi se queixar com o irmão mais velho dele. Foi falar, ô Zeus, dá pra você dar um seguro aí no seu neto, mano, que o rolê tá tenso aqui? Não tá colaborando muito aqui, não. Aí o Zeus ficou pistola lá, que ele tava relaxado, ele teve, ai, merda, vou ter que resolver esse negócio. E o que ele fez? Ele pegou e fulminou o nosso querido Asclepio com um raio. Mas por ser filho de Apolo, ser um semideus, ele acaba sendo transportado para o Olimpo para se transformar numa deidade propriamente dita, deixar de ser um semideus, passar a ser um deus, e aí se tornando o deus da medicina. E aí ele ascende aos céus em forma de estrelas, que a gente conhece hoje em dia como a constelação de Serpentário ou de Ophiuchus, não sei como é que lê isso aqui. Seria a 13ª constelação do Zodíaco,
que ela é representada por um homem carregando uma serpente, que seria, no caso, o próprio... Asclépio. E, bem, novamente a gente tem, né, as versões divergentes da história também. Uma delas é que o Esculápio foi morto pelas flechas de seu próprio pai, tendo as flechas de Apolo tornando-se o símbolo da morte súbita da medicina grega. Você vê que os caras pedem pro outro resolver, o outro pediu pro outro, que pediu pro outro resolver. Exato. É maravilhoso, assim. Mitologia Aqui não grega, é uma mão lava a outra, é uma mão lava e vai embora, vai com Deus. E aí tem uma outra versão que diz que o Zeus colocou Asclépio no céu para que Apolo sofresse. E outra diz que Zeus colocou no céu por ter se arrependido e querer agradar Apolo. Então assim, se decide. Ou é pra agradar a versão o que Apolo, mais te agrada. Escolhe a versão que você mais gostou. Pega a versão que aquece seu coração ali. Fala assim, eu quero que o Apolo se foda, ou eu quero que o Apolo fique gente boa. Cara, é com você. Aí você escolhe, cara. A questão é que o filho dele foi fulminado por um raio e subiu pro céu. É isso. A versão da história que te agradar, Deus da medicina. Te agrada. Tá valendo, não importa, que ninguém vai te julgar, não. O que for melhor pra você é melhor pra você. Exato. E aí depois, passando de Asclépio, né, a gente tem a descendência dele, que também teve importante participação na medicina, onde o seu fruto da união de Asclépio com a Epione nasceram 5 filhas, que é a Igeia, Iaso, Panaceia, Aqueso, Agleia e 3 filhos, o Podalírio, Macaon e Telésforo. Os caras escolhem nome fácil, né, velho? Não ajudaram a gente aqui não. 2000 anos depois eles ainda estão... devia ficar pistola. Cara, por isso que hoje em dia você não pode digitar qualquer nome. Tá aí, ó, a explicação. E onde todos esses filhos, né, que eles tiveram, os 8 filhos que eles tiveram, eles se dedicaram aos passos do pai e a auxiliar na arte da cura e o exercício da medicina. Pra você ver, começando outra tradição da medicina, onde todos os membros da família viram médico. Virar médico. Caramba, seu pai é médico, você vai virar médico. Mas eu não quero, mas agora você vai. Agora você vai. Você vê, ó, seguida rigorosamente até hoje. É sério, se um dia eu tiver um filho, eu vou ficar muito pistola se ele for médico, porque vai ficar todo mundo falando de medicina. Em casa, eu vou ficar realmente pistola. Eu quero opiniões diversificadas, outras profissões. Vamos ser diferente aí, minha gente. Ninguém não precisa ser médico. Tudo bem, você gostou do que seu pai quer. Legal, mas vai fazer qualquer outra coisa, pô. Já tem um. Vai, faz. Tá bom, eu gosto, tá bom. Aí porque você gosta, vai. Mas você podia fazer outra coisa, né? Né? Essa é aquela conversa que você fala, não, mas o seu primo, olha lá, seu primo tá fazendo medicina. Mas a gente vai falar, olha lá, seu primo tá fazendo artes. E você tá fazendo medicina. Bundão. Tem opinião própria. Bundão. Ele foi diferente. E você aí que tá sendo igual a todo mundo? Ele tem opinião própria. E você que tá seguindo eu? Cadê a opinião própria? Mas brincadeiras à parte, voltando aqui para os filhos do Asclépio, a gente tem Iaso e Aqueso, que eram invocadas para velar sobre a recuperação e sobre a convalescência, confundindo-se os atributos de ambas. Então, cada um fazia uma e vamos com Deus. Que chamava as duas juntas também, né? Tinha, mas também o nome não é fácil de errar, né? Aí a gente tinha a Algeia, que era relacionada à beleza natural, que é o que você tem quando você tá saudável, né? A Panaceia, que é a deusa invocada para a cura através dos remédios e poções. Tinha a Igeia, que era considerada a deusa da prevenção das doenças e da promoção da saúde. O seu nome, né, no entanto, deriva da palavra higiene. Igeia é conhecida como Salus, de onde vem a palavra saúde também. Você vê, a medicina preventiva. Minha gente, é bom. Você lavou a mão antes de escutar o podcast, né? Obrigado. Agora, da parte dos filhos homens, a gente tem, além de grandes guerreiros, o Podalírio, que era hábil nos diagnósticos, o Macaon, que era um grande cirurgião, e o Telésforo, que era ligado à convalescência, que era sendo confundido com a Aqueso, né? Que teve coitada da Aqueso, é sempre confundida com alguém. Tadinha, nome tão fácil, tão comum, tão comum. E ainda dos filhos do Asclépio, né? A Igeia e a Panaceia foram as que mais se destacaram e fazem parte do juramento de Hipócrates, declamado até hoje nas formaturas das faculdades de medicina, claro. Nos muitos templos espalhados nos territórios sob influência grega também, o Asclépio, que é considerado o deus da medicina grega, ele é celebrado em grandes festas públicas no dia 18 de outubro. Então, caso você esteja dando uma passada lá... o dia lá... do médico. Então, assim... Hoje ainda comemorar o dia do médico, pra você ver. Tradições, cara, continua até hoje. Tradições. Já os discípulos, né, ou os seguidores de Asclépio, já tirando a parte dos filhos, eles foram conhecidos
como os Asclepíades. Difícil o nome, tudo bem. Difícil. E aí, já na 17ª geração dos seguidores de Asclépio, surgiu Hipócrates, né? Que a gente já falou que é considerado até hoje o pai da medicina. Mas já viu que é Imhotep. A gente já deixou isso claro também. Onde ele direcionou a arte da cura do conhecimento mitológico para o caminho científico, em paralelo às reflexões filosóficas. Então, assim, a gente vê que ele saiu agora do mito e ele foi pra... Trouxe pra prática, pro mundo físico, Isso, assim. prática, isso que eu falo. Beleza. E, tipo, embora a gente esteja zoando aqui o coitado do Hipócrates, falando que ele é o pretexto pai da medicina, ele era, tipo, um cara muito foda. Ele realmente, você vê que ele não foi o primeiro médico da Grécia, tanto que ele é a 17ª geração dos discípulos do Asclépio. Só que ele era um cara muito foda, por isso que ele é reconhecido como o pai da medicina e tal. Embora eu ainda acho que o Imhotep é mais foda. Eu também acho que o Imhotep as opiniões à parte, que sim, mas tudo bem. Mas assim, como o Coyote falou, brincadeiras à parte, realmente ele foi uma figura que até hoje ele é reconhecida no meio médico, né? É ele que trouxe, que é o que eu tava falando, que eu falei, né, agora, que ele trouxe do mito pra prática, ele trouxe da simples observação e falar, tá certo isso e aquilo, pra colocar e fazer e comprovar, ó, é isso, hein? Então, o cara é foda. O cara é foda. Bem, agora nós vamos chegar numa parte pouco complicada dessa mitologia, que ela é uma parte que não envolve tanto a mitologia, mas envolve um pouco a parte mais prática dela, que é a questão do símbolo da medicina. Porque se você já viu série americana, você viu sendo retratado por um bastão com 2 cobras enroladas. Mas se você vê o símbolo da medicina em faculdades ou em consultórios por aí, você vai ver que é um bastão uma cobra enrolada num bastão só. E aí você fica, mas qual é qual? Então, começa toda a treta agora. Assim, agora vai. O dia, quando o Asclépio estava lá andando por um dos seus templos, segundo a mitologia, ele tava lá com um bastão que ele tinha recebido de Quiron, e aí uma cobra se enrolou nesse bastão. E ele não conseguia mais soltar essa cobra. E aí, por isso que, a partir de então, todas as representações do Asclépio foram com a cobra. Tanto que é por isso que a constelação é ele segurando uma cobra. E aí, além disso, também, outras versões do mito dizem que a cobra, ela tá relacionada com todo o negócio do reviver, porque a cobra troca de pele, isso traz toda a questão da juventude, o reviver, igual a gente falou lá atrás, na Mesopotâmia. E o bastão representaria a árvore da vida. Só que, em paralelo a isso, temos o pai do Asclépio, que é o Apolo. O Apolo, o símbolo dele é o caduceu. O caduceu, que é o bastão com as 2 cobras enroladas nele. E aí que começa toda a treta. Porque no Egito tinha um outro deus chamado Thoth, que ele representava as mesmas coisas que o Apolo. E aí, como as mitologias na época do Alexandre Grande, que estava expandindo as partes da mitologia grega com as partes da mitologia egípcia, meio que teve essa junção. E aí o Thoth ficou conhecido como Hermes 3 vezes, ou Mercúrio 3 vezes, que é basicamente como se ele fosse uma versão 3 vezes mais foda do próprio Apolo. E aí foi remetido a ele o símbolo do caduceu, que é o bastão com as 2 cobrinhas. Aí, nós vamos seguindo um pouco mais pra frente. Durante a época da invenção da prensa, na real, um século depois, um publicador suíço chamado Johann Forbe, ele começou a publicar todos os livros que ele fazia com a marca do caduceu. E muitos dos livros que ele publicava eram livros de medicina. Embora ele não tenha escrito, ele era o dono da editora, mas todos os livros tinham esse símbolo do caduceu. E por que eles tinham esse símbolo do caduceu? Porque uma das coisas que o deus Thoth representava era a palavra. E aí, como o caduceu ficou associado a ele também, ficou usando esse símbolo do caduceu para representar toda a questão da sabedoria, da palavra que era trazida nos livros. E aí, com isso, foi se popularizando essa ideia dos conhecimentos de medicina ficarem relacionados com o caduceu. Além disso, também a alquimia, ela usa o símbolo do caduceu porque o Thoth também, que representa milhões de coisas, representava a alquimia. E aí vários alquimistas têm esse símbolo do caduceu como símbolo da alquimia. E também porque a alquimia trabalhava com algumas questões da saúde, questões com ervas, essas coisas. Aí um pouco mais pra frente, ali na época da Primeira Guerra, uma revista francesa chamada Le Caducée, ela
tinha a capa dela com o bastão do Asclépio, que era o bastão com uma cobrinha só. E aí, por conta da revista se chamar O Caduceu e a figura ser o bastão do Asclépio, o bastão do Asclépio também ficou conhecido como Caduceu. Então fica meio confuso. Mas pra não confundir vocês, eu vou chamar sempre de bastão do Asclépio e Caduceu, que daí fica mais fácil. Aí... a partir disso, o símbolo do bastão do Asclépio ficou conhecido como símbolo da medicina para a maioria das entidades médicas. Mas as entidades médicas do exército americano, porque tinha que ser nos Estados Unidos, que não respeita a história de ninguém, a não ser a deles. Tenha descendentes dos americanos. Não é que a gente não gosta, é que a gente não gosta mesmo. É que a gente não gosta mesmo, a gente acha meio metido mesmo. É metido. Eles não respeitam a história de ninguém. Você acha que médico é metido, meu amigo? É que americano Imagina não tá médico fácil. americano. Então não tá fácil. Imagina médico do exército americano. É onde a gente vai entrar agora. Aí o que aconteceu? Os caras, eles botaram o caduceu das cobrinhas no bastão, como símbolo deles. Só que todo mundo usava o bastão do Asclépio. E aí a galera falava, mano, tem que trocar esse negócio, mas ninguém queria trocar. Aí, tretas, veio o símbolo da cruz, da cruz vermelha, que é a cruz de Malta. E aí mudou esse símbolo, só que daí depois voltou de volta pro caduceu. E aí ficou essa treta pra mudar do caduceu pro bastão do Asclépio. Onde você vê que não é só, assim, cortando só um pouco o coiote, que a gente tava falando, não, a briga joga de um pro outro, outro resolve. Então, se estende até hoje aí, ó, tradições. Não, é cruz vermelha, não, é o bastão, não, é a cruz, não. Então, assim, cada um joga pro outro e ninguém decide nada. Tradição, meu amigo. Medicina tá cheia de tradições. Que algumas a gente tem que quebrar. A gente tem que quebrar algumas, como, por exemplo, jogar um nas costas do outro, né? Vamos combinar? Só decidir. Por favor. Senta, conversa vamos resolver as coisas. Vamos a um. Não, vamos a outro. Só decidir. Não, vamos a um. E aí você troca todos os seus símbolos pra um. Não, vamos a outro. Aí troca tudo de uma vez. Gente, senta, ou essa mania também chata dos Estados Unidos de escolher um negócio diferente de todo o resto do mundo. Tipo, não, a gente vai usar milhas aqui, mas o resto do mundo usa sistema métrico. Pelo amor de mas Deus. A gente usa milhas. Aqui vai ser Fahrenheit também, não vai ser Celsius, não. Porque a gente é especial, aqui a gente precisa. Me cansa, realmente me cansa. Americano, gente. Mas voltando à história. O ápice dessa treta aconteceu entre 1917 e 1935, quando o tenente-coronel Garrison defendeu o uso do caduceu baseado no achado que foi feito na Mesopotâmia, lembra? Lá do começo do episódio, de um vaso em pedra-sabão verde com a representação de um bastão com duas cobras. Então, lembra que aquele símbolo lá do cajado com com as duas cobras na Suméria, na Mesopotâmia, representava o nosso querido deus Ningishizida. E aí, por esse ser um deus mais antigo ainda, que remete à medicina, ele trouxe esse argumento falando que esse era o verdadeiro deus da medicina e que esse deveria ser o verdadeiro símbolo da medicina. O que é errado, que aqui é Imhotep, vai. Aí a galera lá ficou pistola, assim, falou, mano, vocês não respeitam a história de ninguém, não sei o quê. E pra encurtar a história, basicamente foi assim. Todo mundo usa o bastão do Asclépio, até a OMS usa o bastão do Asclépio, mas os Estados Unidos, o exército em si usa o caduceu, e outras representações da medicina lá usam o bastão do Asclépio. Então, mesmo lá, eles são confusos. Então, e aí a gente vê que nos Estados Unidos, nem os próprios americanos concordam com os americanos. Porque, assim, tá o mundo inteiro... Vamos trazer a conversa agora pra hoje em dia. A gente tem o Trump, por exemplo, e o Bolsonaro falando do coronavírus. Não é nada. Não, toma alvejante. Não, vai ficar tudo bem. E não é bem assim, porque o mundo inteiro tá vendo que é uma bosta. Tá todo mundo morrendo, tem que se cuidar, tem que se proteger, tem que ficar em quarentena. É ruim pra todo mundo. Tá uma bosta pra todo mundo, mas tem que se proteger. E ninguém escuta ninguém, e assim, não que ninguém escuta ninguém, né? O Bolsonaro e o Trump não escutam ninguém porque eles se acham o dono do mundo. E é a mesma coisa no americano, de novo, pros bastões, pro símbolo. Que usa usa o outro e o resto do mundo usa um. Então assim, desculpa América, ou melhor, América não, desculpa Brasil, desculpa Estados Unidos, mas vocês estão errados. Admito, vocês estão errados. Certo, gente. É só trocar, minha gente. Fala, oi, tudo bem? Não precisa nem pedir desculpa. A gente não precisa nem dar desculpa de vocês. Só muda ali e finge que ninguém vai ver. Todo mundo tá vendo, mas a gente vai fingir que não tá vendo, entendeu? Usa igual todo mundo. Seja normal, sabe? Deixa a simbologia correta. Não tumultua. O maluco é o deus da medicina. Ele tem o nome lá do deus da medicina. Você vai estar querendo dar
crédito pro pai dele, coitado do cara, deixa ele receber a luz do sol dele. Pô, o cara morreu há mais de 4.000 anos. Não tumultua, velho. Deixa o cara, pô. Deixa o cara descansar em paz. Até hoje ele tá se revirando no caixão por conta de americano. Para, velho. Queria até explicar por que eu escolhi esse tema aqui pra falar. Eu escolhi porque num EREM, Encontro Regional dos Estudantes de Medicina, eu vi um garoto falando da mitologia por trás da medicina, achei foda pra caramba. Ele tava falando tudo da questão do símbolo especificamente lá, falando que o bastão do Asclepio vinha do Quirón, e aí a cobra representava um negócio lá de você se auto-machucar pra curar os outros. Eu fiquei, caralho, hein? Isso aí deve dar um puta pauta. Isso daí dá uma pauta, hein? E aí já vai lá. E aí virou uma pauta. E aí cá estamos nós hoje em dia, minha gente. Fazendo a pauta. Então eu quero agradecer esse menino. Agradeço, menino, que eu não sei o nome, mas muito obrigado. Vocês que ficaram ouvindo a gente até agora, muito obrigado. Por favor, digam o que vocês acharam do episódio, eu quero saber se vocês gostaram ou não. Se vocês quiserem, Sim. a gente faz mitologia de outras profissões, então se vocês quiserem falar, faz a mitologia do direito, faz a mitologia da farmácia, faz a mitologia do pedreiro. A gente faz a mitologia que você quiser, cara. O que a gente quiser, aqui cara. é só Até falar aquela hora que eu fiz a brincadeira do primo. Que seu primo faz arte. A gente faz da arte também. A gente faz de tudo. Aqui a gente faz de tudo. Aqui não tem preconceito, minha gente. Aqui é só falar. Exato. Conversa com a gente. A gente só começou pela medicina porque ela tem lugar especial pra nós. Mas é só por isso. Tá aqui. A medicina mora no nosso coração. Mas se vocês quiserem outros, a gente faz também. Não tem problema. Beleza. E talvez vocês falarem, tá uma bosta esse quadro, para de falar de curiosidades, a gente para de falar de curiosidades também. A gente para também. Não precisa ficar também estressado. Não vamos virar aqui Estados Unidos, não. É só falar que a gente para. Tá tudo bem. Tudo na paz. Conversa e a gente resolve tudo. Mas como o Coyote falou, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo por ter escutado até aqui. Vocês são sensacionais por terem chegado até aqui. E a gente ainda não tem, assim, um alcance muito grande. Quantas pessoas estão escutando. Mas vocês que estão escutando aqui a gente agora, obrigado por chegarem até aqui e escutarem a gente pra falar de assuntos diferentes. Não ser uma coisa que é o que a gente publica todo mês. Obrigado mesmo. Exato. Então, gente, recadinhos finais. Passa isso aqui pra 3 amigos, pelo menos. Se você quiser mandar seu feedback, é pro proserrada@gmail.com ou pras nossas redes sociais. Instagram, @proserrada, Facebook, @proserradapodcast. Bem, gente, era mais isso e tchau. Imhotep quem manda.